Um fracasso completo de público e audiência. É assim que a gente pode definir a final da Copa Sul-Americana de 2021, disputada hoje entre Atlético Paranaense e Bragantino. E Comembol! Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, e aqui torcemos sem parar, você sabe disso. Olha, eu acompanhei de perto essa final na Copa Sul-Americana de hoje, hein? De perto que eu digo, eu assinei de novo a Comembol TV, tive que assinar e vou cancelar já em seguida, porque eu tive que acompanhar o jogo, né, antenado? E olha, que porcaria de jogo e que porcaria de contexto. Pra não falar que teve nada de bom, teve sim o show do Barões da Pisadinha. Zero curtida, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer love com você. Foi bem legal, ele tocou 2, 3 músicas mais conhecidas deles e também o gol do Nicão, que foi um golaço de voleio. Fora isso, o Comembol errou em tudo. Um público ridículo, horrível, não sei, nem divulgaram, mas deve ter tido menos de 10 mil pessoas tranquilamente. E pior, foi uma vergonha, porque eles tiveram que realocar as pessoas que compraram, obviamente, para trás dos gols, que eram os ingressos mais baratos de $100, cerca aí de R$ 560 no câmbio atual, para não ficar com uma aparência de campo vazio, de estádio de várzea, de jogo de várzea, que foi, na verdade, ainda assim o que apareceu, o que aparentou. Eles realocaram, tiraram a galera toda ali de trás dos gols e botaram na arquibancada de frente, né, para aparecer na transmissão de uma forma melhor, como se o estádio estivesse mais cheio. Mas ainda assim, o estádio muito vazio, o estádio tem capacidade para 65 mil pessoas e que teve aí 100% de capacidade liberada pelo governo do Uruguai. Ou seja, poderia ter tido 65 mil pessoas ali. Mas assim, vamos parar e pensar. Atlético Paranaense e Bragantino, e o Red Bull Bragantino agora, essa nova versão do Bragantino depois que foi vendido, né? São clubes grandes de muita massa? Não são. O Atlético Paranaense até é um pouco mais, mas é muito forte ali no estado do Paraná. Não é um clube nacional e por mais que o Paraná seja um estado próximo, digamos assim, do Uruguai, ainda assim o Atlético não tem uma força tão grande para encher ali o estádio, né? Ainda assim, com ingressos tão caros, coisa que foi objeto de protesto da torcida do Furacão. Já o Bragantino, aí é outra história, um time que acabou de, digamos assim, nascer, né, de renascer, porque foi comprado, o Bragantino foi comprado aí pela Red Bull e a torcida do Bragantino, o antigo do Braga antigo, é muito pequena, é irrisória. Então, obviamente até tinha torcedores do Bragantino lá, mas não devia bater nem 1.000 pessoas. Então, provavelmente o menor público, né, da história da Copa Sul-Americana. Parabéns, Comembol. Desde 2002, nunca houve um público tão pequeno numa final, desconsiderando, claro, 2016, que não teve, né, final, e também em 2020, que o público, não houve público, né, que a final não teve público. Então, parabéns, levando para o Uruguai uma final dessas, e pior, escondendo a transmissão das pessoas que pudessem querer, né, se interessar. Eu tive que assinar, porque de fato preciso ver o jogo, mas a maioria das pessoas não viu porque ficou ali oculta na Comembol TV, que não tem expressão nenhuma. Então, nem para colocar pelo menos a final numa televisão aberta, né, qualquer, enfim, para pelo menos dar um apelo, dar algum pump ali para a transmissão, para a competição e para o próprio título do Furacão, que foi justíssimo, né? O Atlético jogou melhor, apesar de um jogo muito ruim, enfim, pouquíssimas emoções, mas valeu pelo gol do Nicão, um golaço, aliás. Entrevistamos o Nicão em 2019, cara, quando o Atlético veio aqui no Maracanã e eliminou o Flamengo naquela oportunidade da Copa do Brasil nos pênaltis. A gente entrevistou o Nicão, ele que já tinha sido campeão em 2018 da própria Copa Sul-Americana e veio a ser campeão em 2019 da Copa do Brasil, naquela competição, aliás, que eliminou o Flamengo e eliminou esse ano de novo, por acaso, o Flamengo no Maracanã, dessa vez por 3-0. Então a gente entrevistou o Nicão, tá aqui no card para você ver, você pode acompanhar aí também mais esse conteúdo dos Antenados na Jogada. Aliás, parabéns então ao Nicão e realmente, cara, parabéns ao Atlético Paranaense que vai crescendo de fato como clube, como instituição, né, vencendo cada vez mais e isso aí é notório, mas de fato essa competição hoje, essa final, deixou muito a desejar e a gente já fez um vídeo aqui exatamente sobre isso, sobre levar finais de clubes brasileiros para outro país, para outro estádio, né, para um estádio em campo neutro,
Falamos aqui sobre todas as mazelas da América do Sul em relação a isso, a falta de estrutura, a falta de logística, enfim, a falta de dinheiro, tudo, o tamanho em si da América do Sul, a quantidade de montanha que tem, a dificuldade de locomoção, de logística, né? Enfim. Vamos ver como é que vai ser essa Copa Libertadores, essa final do próximo sábado. Provavelmente vai ser com estádio cheio, claro, porque é Flamengo e Palmeiras, mas ainda assim deixando muito a desejar, né, dona Comembol? É isso aí, fazer o quê? Eu mesmo fui credenciado lá para a final da Copa da Libertadores no próximo dia 27. Poderia ir, mas não vou, porque não tenho condições de pagar a passagem para chegar até lá no Uruguai. Que beleza, hein? Que maravilha. Valeu demais, Antenado. Ó, assista com a gente aqui o nosso novo quadro de entrevistas. Olha quem fala futebol raiz com Cícero Melo. Vídeos já disponíveis, cortes já disponíveis. Hoje publicamos o nosso segundo corte aqui no YouTube, beleza? Valeu demais, aquele abraço. Antenados na jogada, que você sabe, torcemos sem parar. Nós somos antenados na jogada e aqui torcemos sem parar. Valeu, fui!